Alô você, chama! Mais um programa Papo Aberto, Eleições Municipais de Santos 2024. Hoje eu tenho a honra, o prazer de conversar com meu grande amigo Chico Setaporte, já vereador e candidato à reeleição para a continuidade do projeto, do programa. Chico Setaporte, que é um grande lutador, um parceiro na luta pelos trabalhadores, principalmente do Porto, mas também sempre está conosco nas lutas, nas causas dos petroleiros, servidores, enfim, da classe trabalhadora. E aí, como eu sempre falo, papo aberto, você compartilha. É muito importante você que quer saber sobre os candidatos aqui de Santos, para você votar consciente, você passa lá para o grupo da família, você joga naquele grupo de amigos do futebol, no grupo da empresa, para o pessoal conhecer. Às vezes as candidaturas, elas não têm financiamento e tem dificuldade de levar o programa, levar que a pessoa conheça você. Que a pessoa conheça o candidato. Então, você pode ajudar nisso. E o mais importante é o equilíbrio. Toda democracia necessita de equilíbrio. O que é equilíbrio? Nós temos hoje, na Câmara Municipal de Santos, um desequilíbrio gigantesco. Nós temos 18 vereadores do campo da direita liberal e 3 vereadores, né? 2 mulheres e o Chico, a Thelma, a Camila e o Chico, do campo da esquerda, com a visão mais humana, mais social da sociedade. Então, é importante esse equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai trazer discussões além do desenvolvimento econômico. Discussão para a gente ter educação, saúde de melhor qualidade, para a gente fazer com que a renda do município, que é cerca de 6 bi aqui em Santos, seja distribuída de forma mais equânime, mais isonômica, vamos dizer assim, e não só por uma meia dúzia de favorecidos. Chico, obrigado por você vir participar do programa Papo Aberto e, mais uma vez, agradecer, porque eu sei que a tua agenda, principalmente em época de campanha, é bem puxada. Fala um pouquinho aí, Chico. Chico Setaporte, por que votar no Chico Setaporte? Bom, primeiramente agradecer a Elcio, toda categoria petroleira, o Papo Aberto aí, eu acho uma grande iniciativa e o sindicato, a categoria está ouvindo os trabalhadores e ouvindo também as lideranças, né? Isso é importante, o papel do sindicato está informando o que acontece na sua cidade, o que acontece no seu país, e vocês sempre estão de parabéns pelo trabalho que vocês exercem dentro do Sindipetro. Praticamente é um trabalho exemplar na área sindical. Queria parabenizar essa iniciativa de vocês, como o Setaporte também teve um programa de TV sim. Lá atrás, o canal Aquaviário, como teve a Rádio Brasil Atual. Então, é importante que a gente possa se comunicar de forma que a categoria chegue a informação de qualidade. Até porque nós temos hoje tantas fake news, né, Daelcio? É verdade. E a gente precisa, de certa forma, levar informação de qualidade para a classe trabalhadora. Perfeito. E assim, nós somos numa campanha, né, campanha eleitoral, onde a gente procura mostrar, a gente não promete nada para ninguém, a gente mostra aquilo que já foi realizado, nós estamos no 2º mandato, né? E a gente procura falar assim, as pessoas têm que analisar o candidato. Seja o candidato que está entrando agora, e seja aquele que já está lá, principalmente aquele que já está lá, porque o voto foi confiado das pessoas, e as pessoas agora têm que ver se esse candidato que eles votaram, de fato, cumpriu o papel dele, né? Acho que é importante isso. E a gente tem feito um trabalho importante na Câmara, no sentido de defesa das questões mais cruciais dessa cidade. A questão da moradia, a questão da saúde, educação, a questão, principalmente a questão social, porque nós sabemos que Santos tem 2 Santos, nós temos numa Exato. Grande cidade, tem aqui do lado leste, aqui lado central, na praia, que já está bem urbanizado, não precisa tantos recursos do poder público, mas na Zona Noroeste, Morro e Cortiço, praticamente a gente precisa de tudo. As coisas, o poder público acaba não chegando lá na sua totalidade. Então, o nosso mandato tem trabalhado muito nas questões das periferias dessa cidade. Principalmente
a questão da moradia. Nós temos aí um parque praticamente quase 30 mil pessoas morando em situação de vulnerabilidade social, insalubre, ou seja, dentro de umas palafitas, no dique, ou mesmo em costa de morro, ou nos cortiços no centro da cidade. E são condições realmente totalmente insalubres, Adelson. Então a gente precisa, de alguma forma, e nossa luta lá na Câmara é em defesa da moradia digna, custo zero, baixo custo. Então, um dos pontos nossos, lá, a gente quer continuar esse trabalho na Câmara, é justamente trabalhar esta pauta e nós já avançamos bastante, né? Eu acho que o bairro São Manuel é exemplo disso, que nós conseguimos aí, através do governo federal, um empréstimo de quase 180 milhões para poder fazer a urbanização do bairro e fazer a regularização fundiária também daquele bairro. Então você urbaniza o bairro, você tira as pessoas da palafita, faz a urbanização, dá toda a dignidade para as pessoas ter a moradia digna, mas sobretudo aquelas pessoas que já estão ali há muitos anos, já consolidadas, vai ter o seu título de propriedade. Então é um grande sonho daquele bairro, a gente já avançou bastante, queremos ter isso como modelo para avançar nos outros bairros aqui da periferia da nossa cidade. Muito bom, Chico. Já que a gente está falando de moradia, e você tocou no assunto essencial, né? Eu sempre faço esse questionamento, né? As políticas públicas, como você bem delineou, geralmente alcançam as regiões que menos precisam. Elas são mais concentradas, exemplo, orla da praia, etc. E nas regiões que mais precisam, que são as periferias, os morros aqui de Santos, como você bem identificou, questão de Santos tem a maior favela de palafita da América Latina. Sim. E, do outro lado, ela sempre está ali navegando entre os melhores IDHs, Sim. sempre entre os 10 ali primeiros IDH do país. Para mim, isso é uma dicotomia, né? É um contrassenso. Nessa questão de moradia que você colocou, né, também temos a questão da mobilidade urbana, né? Santos. Então a gente vem a área central ali aqui com VLT, né? Agora ampliando VLT, ônibus, Uber, táxi. E nas regiões periféricas, que é o pessoal que abastece, né? Diga de passagem que o pessoal da periferia, o pessoal das comunidades circunvizinhas, área central de Santos, é o que abastece de mão de obra todas as empresas de Santos, da indústria, enfim. Do comércio, exatamente. Então, não existe economia sem essa mão de obra. Então, por atacado, eu já vou falar para você o seguinte: temos o problema da mobilidade urbana, entre o deslocamento dessa mão de obra para os grandes centros comerciais. Temos o problema, ao mesmo tempo, de creches nessas comunidades, que essa mão de obra, às vezes, não tem onde deixar o filho para vir trabalhar. E qual o programa, o teu entendimento nessa questão? Porque tudo está entrelaçado, né? Sim. Mobilidade urbana, moradia, dignidade, e depois a gente fala um pouquinho sobre educação. Mais creche e mobilidade urbana. Como resolver esse problema? Investindo mais, né? Mais grana da política pública? Eu acho assim, Santos tem um orçamento de 5 bilhões. Quase 6, hein? Quase 6. Vai para 6. Exatamente. Você tem um orçamento generoso que outras cidades aqui da região não têm. Exato. Né? Tem tudo a ver por conta da arrecadação que você faz num porto, Petrobras, tem toda uma dinâmica de arrecadação e isso tem que levar para a ponta. Tem que ter uma contrapartida social para as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, como você mesmo disse. É onde realmente tem um problema, né? Na Zona Leste, na Zona Noroeste, são coisas totalmente antagônicas, são problemas diferentes, né? E essa questão do creche, eu propus um projeto de auxílio creche. Um projeto de auxílio creche que foi no governo passado, do Paulo Alexandre, e ele vetou o projeto, né? Porque naquele momento o projeto, eles tinham feito várias parcerias com creche privadas para poder dar conta, porque creche é um direito do cidadão, tá lá na Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem Exato. Que manter a creche. Então, quando eu coloquei isso, como que era o projeto? E a gente vai reeditar esse projeto, porque agora está faltando até creche privada. Até creche privada tem lugares em Saboó, São Manuel, estão construindo uma creche no São Manuel, mas não está pronta ainda. Mas até isso construir, tem que ter a vaga para as crianças. Então, você tocou num ponto crucial. O nosso projeto de lei falava o seguinte: no caso da a prefeitura não conseguir, tá,
dar conta da demanda, seja ela com poder público ou com iniciativa privada, ele pagaria um auxílio creche temporariamente até que isso se resolvesse. Até que conseguisse uma vaga. Exatamente. Então você dá um recurso financeiro para as mães para pagar babá ou Sim, que possa... Você garante o serviço. Garante o serviço. Até a prefeitura garantir uma vaga. Exatamente. Garantir a vaga é mais ou menos como é o auxílio moradia hoje. Entendi. Tem o auxílio moradia que é de R$600, né? Quando tem algum acidente, alguma situação emergencial, a prefeitura vai, tira a pessoa daquela área de risco e paga um auxílio moradia para a pessoa de R$600 até que resolva a questão da moradia dele. É a mesma coisa. Né? E na época foi vetado. E a gente está para reeditar esse projeto. Porque, na realidade, na época, eles fez convênio com várias creches particulares e deu conta do recado. E eles não tinham déficit. Mas hoje voltou a ter déficit e nós precisamos resolver isso. Então, eu acho importante essa situação, porque nós precisamos resolver, porque você falou, a mãe vai deixar a criança com quem? Exato. A criança não pode ficar sozinha dentro de casa. Se ela deixar sozinha, o estado da criança não permite, a mãe vai ser penalizada por isso também, né? E nós temos um número de crianças, muitos assim, principalmente de 0 a 6 anos, é onde que mais falta vaga de creche. Acima dos 6 anos já começa a ter realmente uma visão maior, porque já começa a ir para o ensino fundamental, pré-escolar e tal, já tem uma demanda maior, mas nós precisamos trabalhar em cima disso. Legal, muito bom. E falando um pouquinho, né, porque o que eu vejo aqui nas entrevistas que eu estou fazendo com os candidatos aí à vereança de Santos, é porque existe mesmo uma dicotomia entre as políticas públicas implementadas aqui para a área central e as necessidades de políticas públicas nas regiões de morros e a zona noroeste, enfim, até a área continental, que a gente não pode esquecer, né? E você falou uma coisa importante, o PIB, a arrecadação de Santos é uma arrecadação que dá para fazer um bom trabalho. E falando em arrecadação e fazer um bom trabalho, a gente tem a mesma discussão referente à educação. Né? O que chega para a gente aqui tem muita reclamação da qualidade da educação. E quando eu falo qualidade, eu estou falando, vou pôr aqui 3 pontos fundamentais que eu acho de uma boa educação, que obviamente, professores bem remunerados e que tenham substituto e que consigam ali ter uma continuidade no ensino nas diversas disciplinas. Aí eu tenho o segundo, que é a alimentação. Não dá para se falar em educação se não falar sobre alimentação. Eu estava conversei com alguns candidatos e o consenso, há uma unanimidade que o pessoal entende que muitas vezes é a única alimentação da pessoa quando ele vai na escola. E o terceiro é a segurança, né? A evasão escolar, pelos censos que eu avaliei, que eu dei uma estudada, óbvio, não é um percentual muito alto, mas tem um percentual de que muitas vezes o aluno abandona a escola porque não se sente seguro, né? Porque também tem a questão da captação do crime organizado, dos traficantes, dessa galera quando é nova. Como a gente pode atuar mais para resolver, melhorar, né? Porque eu vejo aqui na área central de Santos tem boas escolas, né? Escolas renomadas, e estou falando de escolas municipais. E lembrando-se, né, que a educação, no nosso ordenamento jurídico, ela tem uma divisão. Não uma divisão direta, mas, basicamente, o município é responsável pelo ensino primário, o Estado pelo secundário e a União pelo terciário. E nós necessitamos de um estudo primário de qualidade. A ideia mesmo é projetos com mais investimento ou fiscalizar? Eu acho que tem... Porque vocês têm essas duas funções. Tem vários... Você fez 3 perguntas em uma só. Eu acho que assim, vamos separar elas. Tá. Investimento no professor. Nós temos uma rede pública de ensino dos servidores de alto gabarito. Os trabalhadores e servidores públicos e professores já estão aí há muito tempo, têm muito conhecimento, sabe e gosta do que faz. Mas falta uma reciclagem, que seja investimento no professor, para as novas tecnologias. Em atualização. E aí isso é um investimento no próprio professor.
A questão do concurso público, tem muitos professores já estão se aposentando, a gente não consegue repor. Né? Então fica aquela lacuna de ter o substituto. Então tem que ter realmente o concurso público dentro dessa nova lógica do professorado de já vir capacitado no sentido de estar atendendo essa demanda nova, que os jovens de hoje é diferente dos jovens de 20, 30 anos atrás. Então nós precisamos ser atraente, o ensino tem que ser atraente. Sim. E aí, para isso, você precisa também aperfeiçoar a questão dos investimentos dentro de sala de aula. Não dá para você ter uma sala de aula hoje com giz e com lousa quadro negro. Não dá mais. Isso não mais. Então precisamos realmente que todas as salas de aula estejam, não uma sala de aula, tem escola aqui em Santos que é totalmente equipada. Sim, sim. Lousa digital, mas ainda tem sala de aula que não é assim. Então precisamos unificar esse padrão para que realmente que o aluno tenha um ensino igualitário para todos. Todas as escolas de Santos têm internet? Tu tem esse dado? Agora tem. Mas teve dificuldade na pandemia, né? Teve uma grande dificuldade, se prepararam para poder atender, então teve todo um avanço que a pandemia nos trouxe, teve que investir. Na emergência teve que investir. Mas assim, eu falo que muitas vezes coisa básica na escola, que a gente visita, faz a fiscalização, falta ar-condicionado, ou tem ar-condicionado, mas a instalação é antiga, precisa trocar toda a instalação para poder instalar o ar-condicionado, então o ar-condicionado fica parado no chão, né? Então precisa um investimento na readaptação, na estrutura do ensino da cidade de Santos. Então isso, porque tem escolas aqui muito antigas, então tem que realmente ter um grande investimento em estrutura. Para você ter ideia, tem várias escolas em Santos que não tem ainda quadra coberta. Então não dá para você trabalhar com escolas que você não tem quadra coberta. Como que o professor de educação física vai incentivar o aluno à prática do esporte, né? Ou outro tipo de modalidade que se possa realmente incentivar a questão de formação do próprio atleta, né? A formação do aluno. Então tem essas dificuldades que eu falo que é infraestrutura, falta muito mais infraestrutura. Agora essa questão que você falou aqui, de você trabalhar essa nova modalidade, como você pode atrair os jovens, porque os jovens hoje tem um problema crucial, teve lá no São Manuel, tem um problema lá de indisciplina, né? E aí acaba estimulando aquele jovem que quer estudar e aquele que não quer estudar, quer bagunçar, né? Como você resolve isso? Hoje você não tem se for questão da segurança, você não tem como ter segurança dentro da escola, até porque é proibido isso, né? Sim, sim. É proibido. Mas nós precisamos trabalhar a questão da justiça restaurativa, fazer com que o jovem se sinta pertencente do espaço. E para isso, você tem que trabalhar a questão de você ouvir e saber resolver, porque eles vão para lá e o termômetro dos problemas dele, da sociedade, eles levam para dentro da sala de aula. Sim. Então, quem é o para-choque disso? É o professor. Tem professor que leva porrada de aluno, tem professor que é agredido, né? Tem professor que não consegue ter o controle da aula e aquele que quer estudar acaba estimulando, sendo prejudicado. Isso é um problema que precisa ser resolvido de alguma forma, né? Para que crie uma nova metodologia de trabalho dentro das escolas que tenha a proteção para o servidor, para o professor, para o aluno. E aqueles alunos que estão numa situação de vulnerabilidade social e realmente estão levando o problema deles para dentro da sala de aula, tem que ser acolhido. E aí tem que ter um problema de acolhimento, né? A questão social, psicossocial, que possa realmente integralizar eles através do esporte, através da cultura, através do entretenimento entre eles, para que eles se sintam aí entre a escola tempo integral. Porque aí você consegue fazer o contraturno através da capacitação, principalmente o pessoal que está indo já para o ensino médio. Então você consegue, de alguma forma, dar uma oportunidade, dar um horizonte para esses jovens, que muitas vezes eles não conseguiram ver, e nem os pais deles conseguiram ver esse horizonte no passado. Então, no presente, fala, você estuda aqui você vai fazer isso, e sabe que ele pode sair lá técnico de alguma coisa e trabalhando, ganhando o seu sustento. Então, acho que assim, é uma forma diferente de, acho que tem que estudar, que o ensino de Santos tem várias escolas que foram compradas, realmente já de nome e renome, mas é necessário equalitar isso tudo na toda a rede, não só na Zona Leste, mas na Zona Noroeste, nos morros, ter um ensino só para todos. Perfeito, Chico. Agora vamos falar aqui de um assunto que é sempre um assunto que enseja
muita atenção da população, né? Ao longo desse papo aberto que eu venho fazendo com vários candidatos, a gente vem falando sobre saúde. E a gente se depara sempre com aquela questão, né? A saúde em Santos, há um sentimento de que tem uma boa qualidade de atendimento na área central. Mas, ao mesmo tempo, nas áreas periféricas há muitas reclamações de falta de médico. Você mesmo citou, às vezes, horário também de funcionamento da policlínica, às vezes exame que demora, né? E a gente tem a estatística aí de que boa parte do santista tem plano de saúde, né? Sim. Boa parte do santista tem plano de saúde, né? E acaba, de certa forma, desafogando as policlínicas. Então, se a gente pegar um paralelo entre o que Santos arrecada e o que o Santos oferece de serviço de saúde, não está aquém para quem realmente precisa? Eu entendo que, na realidade, a saúde tinha que ser para todos, né? Porque, na realidade, esse é o preceito constitucional, inclusive. Eu tenho minha mãe tem 82 anos, ela tem lá uma aposentadoria de R$ 1.800 e paga R$ 1.900 de plano de saúde. Porque ela é do Guarujá, a qualidade de atendimento de saúde na rede ainda é precária e a gente segura essa bronca aí para... Se tivesse uma saúde mesmo de qualidade, esse número de percentual de pessoal de plano de saúde não cairia? Com certeza. Eu acho que o SUS ele mostrou uma capacidade enorme na pandemia da sua qualidade de atendimento, né? E ali foi investido muito dinheiro no sentido de ter leito hospitalar, mas foi uma coisa pontual para uma determinada patologia, né? A gente percebe que falta muito programa de saúde na região e na cidade de Santos, que é a questão da especialidade. O primeiro atendimento, urgência e emergência, até que acaba atendendo naquele momento, mas a questão da especialidade, isso aumentou muito por conta da pandemia, já tinha uma lista grande, né? A questão das cirurgias eletivas, enfim, e acabou aumentando agora por conta da pandemia e você ficou... E não teve um trabalho de acabar com essa fila. Nem o governo estadual trabalhou para isso, nem o governo municipal, né? E se você tem um orçamento de quase R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão para a saúde, tem que ser redistribuído isso de forma que você tenha um atendimento que atenda essa demanda reprimida e que está muito grande, Adelson. Muito grande mesmo. Que eu falo porque as pessoas, em detalhe, às vezes falta até gestão, tá? Porque o dinheiro não falta, falta gestão. Uma forma de você, de alguma forma, você atender rápido, que é gestão, atender rápido. Então hoje o munícipe vai na policlínica perto do seu bairro, que aí tem o primeiro atendimento, que é a saúde da família, é generalista, não é especialista, e a partir dali, se detectou uma especialidade, já tem que fazer um atendimento na Ambesp, e para isso ela recebe um número 0800 para ligar. Só que o 0800 não funciona. E aí liga, cai a ligação, não cai a ligação, e acaba isso, esse sistema que está aí não funciona. E aí fica reprimindo a demanda das pessoas de ser atendido rápido. E quando ele vai direto no Ambesp, as pessoas, já está uma fila grande, se espera mais 7 dias, você volta aqui. 7 dias, você volta aqui. Recentemente eu fiz um requerimento e a pessoa está desde abril esperando 7 dias para poder voltar. Para pegar um laudo, tá? Do filho que tem TE. Então ele tinha precisa de um laudo, o filho já tinha sido encaminhado, tem que pegar o laudo para poder ter os direitos. Sim. Inclusão na educação. Tudo, etc. na educação, enfim. E aí tá, desde abril. Aí eu fiz um requerimento, depois me ligaram que depois do requerimento, da nossa fala, as coisas andou e parece que foi resolvido. Mas assim, eu imagino quantas mães estão na fila, que passam por isso. Quantas pessoas estão na fila da catarata, né? Também fiz outro requerimento a respeito disso. Porque não tem uma força-tarefa, não tem uma questão de você, vamos fazer a força-tarefa. Para que serve as campanhas? O vermelho e amarelo, o rosa. Sim. Tem que ser campanha, você tem que trabalhar a campanha. E dá efetividade, né? Efetividade, dá um ano todo. Então, eu acho que assim, logicamente, tem algumas demandas que fogem do poder municipal de atendimento. Por exemplo, demandas de doenças cancerígenas. É alto custo. O poder do Estado e do Federal tem que ter essa contrapartida
para atender. Nós não temos um hospital aqui de qualidade de atendimento às pessoas com câncer. Crianças que têm essa doença têm que ir para Barretos. E quando consegue, vaga. Ou então fica a mercê de ficar o tratamento paliativo aqui. Nós sabemos que não existe aqui. E as pessoas são sem a sentença de recebeu uma doença, está assim, mas não sabe o que fazer. Ou sobe para São Paulo para atender. E nós estamos numa região com quase 2 milhões de habitantes que não tem um hospital de referência. Sim. Então, assim, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Então, é o primeiro atendimento que eu acho que tem a questão, é mais questão de gestão que precisa ser integralizado. Por exemplo, se tem vaga na região sudeste, na região leste, porque aqui as policlínicas ficam mais vazias porque o atendimento é menor, porque tem muito mais gente com plano de saúde. Exato. Se eu tenho gente aqui, eu crio uma forma de transporte, de van, que pega as pessoas aqui e leva para cá, para ter esse primeiro atendimento, para não ter fila aqui. Tá, então, e você acaba a ociosidade também. Também, você consegue fazer a gestão, né, desses atendimentos de uma forma que atenda e que evite a urgência e emergência nas UPAs, porque as UPAs hoje estão cheias, porque muitas vezes a pessoa vai para a policlínica do seu bairro, consulta daqui um mês, daqui 1, 2, 3 semanas, se o cara está com um problema... E fica difícil. Então, assim, eu acho que importante a gestão, cobrar do governo federal, estadual, diga de passagem, o governo anterior do Bolsonaro não fez nada, não teve investimento, os mais médicos foi retirado, agora os mais médicos estão voltando. Então, a gente tem que ter. Tem médico que não vai para a Zona Noroeste. Tem concurso público, o próprio secretário falou outra vez, Chico, a gente sabe do problema. Falta médico de fato, a gente fez o concurso público, o cara não quer trabalhar no São Manuel, no Noroeste, na periferia de Santos. E nós sabemos que é uma questão não é de Santos, é nível nacional. Foi por isso que existiam os mais médicos. Os mais médicos vão para a Amazônia, vai para tudo que é lugar, porque o cara não escolhe onde vai trabalhar. Ele vai lá trabalhar, e trabalha muito bem. Então, eu acho que um programa como esse, nós temos que incentivar, o governo municipal tem que incentivar essas parcerias com o governo federal para atender essa demanda periférica. Chico, no passado, o governo PT com a Thelma Capistrano, eles tinham muito a questão da saúde preventiva. Sim. Vamos dizer assim. Eu vejo que a gente vê que ao longo do tempo, o próprio governo federal, em alguns momentos, incentivou muito, até com os mais médicos, era a saúde preventiva. É o acompanhamento. Hoje, eu vejo até o setor privado fazer isso. Eu falo porque... eu acompanho muito o plano de saúde dos petroleiros, né? Faço a discussão, conheço a questão a sinistralidade anual. Dos planos privados e como funciona no país, né? Essa questão. Eles estão, recentemente até o plano de saúde da Petrobras fez uma parceria com o Sírio-Libanês para a saúde preventiva. Telemedicina, liga... a pessoa no dia do aniversário, marca uma consulta, dali demanda um monte de exame, verifica os exames e manda a pessoa para o especialista. Você não acha que um programa de saúde preventiva nas periferias ajudaria bastante? Com certeza. Acho que o governo federal tem colocado isso no seu planejamento. No seu planejamento de gestão de saúde, né? Eu acho que não vai fugir, não só Santos, todas as cidades do Brasil, começar a adotar esse tipo de sistema. De uma forma que possa ser mais rápido, mais ágil, detectar as doenças antes. Para não ter que remediar, porque exatamente, na prevenção você detecta antes, você consegue ter um custo menor no tratamento. Porque quando você não faz essa prevenção, o custo é muito maior de internação, de leito hospitalar, e por aí vai. Você faz a questão da saúde preventiva e você reduz drasticamente a questão dos atendimentos e também a questão do que você vai gastar para fazer a cura daquela patologia. Então, eu acho que é essencial. Sobretudo, as campanhas nacionais que pararam de um tempo, 4 anos atrás, que é a questão das vacinas, né, Daelson? Nós sabemos que as vacinas, muitas pessoas deixaram de tomar vacina e Santos está um índice muito alto de pessoas que não estão levando o filho para tomar vacina. Caramba, então, não tinha sarampo, essas vacinas normais que é de lei, que as pessoas têm sempre levado, hoje está bem baixo, então tem que fazer campanhas, né? Inclusive tem projetos que a gente tem colocado para poder as pessoas levar seus filhos, fazer essas vacinas nas escolas, que na nossa época a gente tomava vacina no braço na escola. Né? E hoje tem um problema aí, questão de legalidade. Ideológica, né? Mas assim,
precisamos fazer campanhas de prevenção, fazer esse atendimento, você fala que é uma realidade no setor privado, a telemedicina, né? Para que a gente possa tirar esse gargalo, e acho que o futuro é esse. Ah, que ótimo. Bem, pessoal, vamos falar agora sobre um tema muito importante, né? Nós estamos falando de Santos, e automaticamente Porto de Santos. O Porto de Santos, que movimenta 40% das cargas movimentadas no Brasil, 40% é no Porto de Santos. Representa 25% das exportações desse país. Esses são os dados atuais. No ano 2023, o Porto de Santos, com a entrada do novo governo, sai da lista de privatização. O Porto de Santos, o seu acionista majoritário, vamos dizer assim, o seu grande proprietário é a União, com uma participação ali menos de 1% da Prefeitura de Santos aqui no Porto de Santos. Mas o que a gente vê é que o Porto de Santos, ele traz alguns... eu falei as maravilhas primeiro, né, porque esse desempenho é importante para o país, né, além da empregabilidade, etc. Mas traz, assim, alguns transtornos para a sociedade aqui de Santos, para a comunidade de Santos, que muitas vezes a questão da mobilidade, por causa do número gigante de caminhões, a questão da poluição sonora. Eu mesmo morei perto da área portuária e a poluição sonora é um absurdo. As janelas você põe borracha para ter uma qualidade de sono melhor. Tem a questão da poluição fluvial, tem a questão de doenças que são trazidas, né? Tem todos esses contras. Não que a gente aqui é contra o Porto, não é isso. É para fazer uma pergunta simples. Tudo isso que eu falei, essa montanha de dinheiro que o Porto de Santos gera, tem pouca reversão de melhorias para a cidade que está aqui na área portuária. Vou dar um exemplo assim das cidades impactadas pela exploração de petróleo. Tem um royalty. Sim. Que pega, exemplo, tem cidades igual Macaé que sobra receita. Né? Tem cidades que, Rio de Janeiro hoje, mesmo com toda a precariedade, boa parte do Rio de Janeiro, e eu falo Rio de Janeiro capital, vive com receita de royalties. E nós aqui em Santos acabamos vendo poucas melhorias oriundas da atividade portuária. E aí tem um fator ainda maior aqui do meu entendimento. Ao longo dos anos, e aí é a tua área, e você vai ter e eu vou te cobrar isso aqui. Ao longo dos anos, os trabalhadores, a mão de obra portuária vem precarizando, inclusive em valor financeiro. Antigamente era um orgulho. Pô, teu pai é estivador. Pô, fulano é estivador, tinha crédito. Se ela falar que estivador, já tinha crédito. Não há... o Porto está crescendo, mas ao mesmo tempo a gente não está sabendo usufruir desse crescimento, vamos dizer assim? Bom, Porto vem crescendo já há mais de 20 anos, né? A capacidade de movimentação dele, cada ano vem batendo recorde. Recentemente bateu mais um recorde, 170 milhões de toneladas, como você mesmo diz, 25% da balança comercial da exportação brasileira passa por aqui. Nós temos um processo aqui do Porto, que é um porto de multipropósito, então tem carga de granel, carga solta, líquida, container, tem carga geral, tem tudo. Nesse porto ele tem o maior, é o pulmão, é o maior da América Latina, e ele tem esse propósito, e de tempos e tempos vem crescendo de forma de movimentação, logicamente não de forma de emprego, né? Então, quando você fala de emprego, ele cada vez tem diminuído mais. Isso é uma realidade mundial, né? A questão da tecnologia, da automação, dos equipamentos, você acaba diminuindo a necessidade de mais pessoas naquele serviço. Mas, sobretudo, a gente percebe que o trabalhador cada vez está ficando mais técnico, né? Então, exigindo muito mais do trabalhador, a questão da habilidade, qualificação técnica e capacitação dele para que ele possa tocar o porto, logicamente com uma mão de obra bem pequena. Então você percebe que antes você trabalhava muito e por esse desgaste que se trabalhava tanto, você ganhava muito mais também. Hoje você tem um padrão e você acaba diminuindo esse padrão, dependendo das funções, realmente tendo uma função bem restrita. Mas logicamente não é tanto assim. Você vê que hoje ainda tem um trabalhador que trabalha dentro de um portão de 6 horas de trabalho, tem em torno de 9, 10 mil reais.
no cenário nacional de emprego, não é um mau salário. Não é um mau salário. Mas restringiu muito a quantidade de pessoas. Então você tinha muito mais gente ganhando, hoje você tem menos gente ganhando. Então você diminuiu, né? E por outro lado, a gente percebe que esse porto ele tem uma dívida enorme com a nossa cidade. Né? Uma dívida enorme porque você falou do ROIT. Eu tenho um projeto de lei que eu mandei para o deputado Vicentinho, que está lá parado na Comissão de Justiça, que é o ROIT do Porto, que você acabou de falar. Sim. E na época, acho que foi 2006, se eu não me engano, que eu mandei para o Vicentinho, tinha feito um cálculo, o prefeito era o Papa ainda, né? Então eu tinha feito um cálculo, quanto ficaria 0,1% de toda a arrecadação de importação e exportação que entra no Porto de Santos. Daria 3 vezes o que a prefeitura recebia de IPTU. Para você ter ideia, não é nem 0,5%. É 0,1%. É um décimo por cento, uma coisa absurda porque se arrecada trilhões de reais de movimentação. Sim. E nada fica na cidade. Né? Nada, vai tudo para Brasília, não volta nada. Então, assim, nós somos a poluição é nossa. Tudo. O sonoro, ambiental. O ônus fica tudo aqui na cidade. Exato. Eu brinco até, Chico, só te interrompendo um pouquinho. A gente sempre se preocupa com a movimentação de navio. Mas veja, a região da Baixada Santista aqui, que a gente chama região metropolitana da Baixada Santista, as cidades se comunicam. Os trabalhadores migram de um lado para outro para desenvolver as atividades econômicas. Guarujá e Santos tem uma balsa, que a movimentação é interrompida pela movimentação do navio. Isso tem um prejuízo econômico. Sim. Para os serviços, para os transportes de mercadoria que usa a balsa, né? E a gente, é o que você falou, a gente acaba não tendo, a gente só tem o ônus. O ônus e não tem o bônus da isso. Só queria fazer esse parênteses aí. É exatamente isso. Então, eu acho que assim, eu espero que essa reforma tributária a gente faça justiça. Já tem pessoas falando dentro da rede econômica do país, da equipe do Haddad, que vai fazer uma correção justamente algumas, não é toda, mas uma correção que é onde se fala do ICMS. Por exemplo, nós somos um campeão exportador de soja para a China, mas o ICMS da soja é do Mato Grosso. A arrecadação, toda a soja que passa aqui é faturada do Mato Grosso. Então, hoje, com o IVA nacional, a gente vai pegar uma parcela da soja de Mato Grosso na origem do destino dela, ou seja, vai sair de lá, mas aqui a cidade que é distribuidora vai receber um pouco desse IVA, né? Então acho que isso vai fazer justiça, não na totalidade, mas uma parte do que tinha essa injustiça fiscal dentro da cidade de Santos vai começar a arrecadar mais, porque nós temos ISS no Porto, temos IPTU do Porto, que isso que eleva a nosso patamar hoje para 5 bilhões de reais, mas isso vem conquistando aos poucos. Esse ISS aumentou, o IPTU foi conquistado recentemente, então são formas de arrecadação que eu acho que poderia ser melhor, que você falou. Se a gente conseguisse não só o ICMS e o ISS ser uma fonte de recurso para a cidade, mas a questão dos tributos federais que voltasse através da educação, através da infraestrutura, saúde, a questão do royalty portuário. Porque como tem isso no petróleo, poderia ter isso nos portos brasileiros também. Eu sempre fiz esse questionamento, porque assim, traz um impacto gigantesco para a cidade e as atividades portuárias. E a sociedade aqui absorve tudo e não tem reparação. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Mas eu queria só tocar essa questão do porto aí, que a gente passamos num processo, você comentou, 4 anos atrás, a gente estava num programa de privatização, né? Nós lutamos para que isso não ocorresse, nós fizemos várias ações, mobilizamos a categoria, a gente evitamos que esse porto fosse privatizado. É importante as pessoas que estão nos assistindo, o porto já tem concessões privadas para as operações portuárias, mas a gestão do porto ela é pública. Tem que ser pública porque no mundo todo ela é pública. Porque numa forma como essa, você só pode cobrar do ente federativo se você tiver a gestão pública. Como eu cobrar da iniciativa privada? Você não tem que cobrar um royalties da iniciativa privada. Você agora do ente federativo, você tem que cobrar essas contrapartidas social da cidade. Né? Então, a questão da soberania nacional. Então, nós lutamos para esse porto continuar público e aí
o Lula entrou e manteve todo o seu compromisso com a classe trabalhadora e com a questão pública e tirou o Porto da questão da linha de privatização da gestão. Logicamente, sabemos que ainda falta muita coisa para mexer. Você falou também da questão ambiental. Isso. Sonora, a questão dos riscos que... Acaba subaquático, que é estará. Acaba subaquático. Então nós temos uma herança aí dos últimos 4 anos do PDZ, que é PDZ, o Plano de Zoneamento e Desenvolvimento do Porto de Santos, que foi colocado goela abaixo para a cidade, né? Não teve audiências públicas para poder discutir esse plano, não teve conversa com os trabalhadores, nem com os empresários. Simplesmente o governo anterior colocou, é isso aqui que nós queremos. Nós queremos aqui atender o agronegócio, queremos atender aqui o mercado e não quero saber se vai gerar emprego, se vai ter desemprego. Nós estamos com um gargalo hoje, que é o gargalo desse PDZ do passado. Então nós temos hoje, por exemplo, nós temos um navio de gás, você sabe muito bem, Adelson, que está ali no final do canal, próximo ali da direção da plataforma da Petrobras, que é um navio de regasificação que está ancorado ali e um projeto que já foi questionado pelo Ministério Público, foi licenciado pela CETESB erroneamente e nós estamos lutando para que esse navio saia de lá. Por quê? Porque qualquer acidente, qualquer sinistro aquela operação, uma explosão daquele navio... É desastre de grandes proporções. Para a região toda. Então nós temos que tirar de lá, porque esse navio já era para estar em Peruíbe, e em Peruíbe a cidade se mobilizou para tirar ele de lá, e lá tinha uma orientação, tinha que ser 100 milhas da costa, né? E aí esse governo passado enfiou esse navio aqui para exportar gás da China, gás da Rússia. Aí eu quero fazer a pergunta para o meu entrevistado. Como que fica isso se nós somos autossuficientes de gás? Por que exportar gás de outros países? Né? Então, isso fica a pergunta aqui para os nossos petroleiros, que é uma herança que nós ficamos com do outro presidente, que vai trazer risco, mas a questão econômica também, né? Para o nosso país. Né? E outra questão emblemática que eu estou lutando para que não seja implementado, que é o mega terminal de fertilizante ali do lado do Concais, hoje, que é na região do Macuco, né? Isso. O fertilizante ali, ele tem vários componentes, tem enxofre, tem amônia. E você imagina se movimentar ali em torno de 30 mil toneladas dia, porque o navio quando chega com 30 mil toneladas. E faz os parentes. O insumo que eles querem estocar ali é aquele insumo que acabou lá com a cidade de Beirute, exatamente. Lá era 3 mil toneladas, acabou com a cidade. Imagine 10 vezes mais aqui. Exato. Como que vai ficar a nossa região. Então, é outra luta que a gente trava na Câmara Municipal e que queremos travar junto com o governo federal para que esse empreendimento não vá para frente e que aquilo lá seja uma atividade de outra atividade que não traga risco para a nossa cidade. Então, na prática, tem muito trabalho, Bastante. Tem muita discussão a ser feita envolvendo o meio ambiente, envolvendo as poluições, as reparações que nós precisamos ter pelas atividades portuárias. Chico, o papo está muito bom. Olha, já deu 42 minutos, a gente sempre 35 minutos. Vamos aqui para as considerações finais, quero já agradecer muito a entrevista, foi muito boa. E você, chama, compartilha. Você dê a oportunidade para as pessoas conhecerem nossos candidatos. Vamos dar uma equilibrada aí nessa Câmara Municipal de Santos para a gente ter discussões mais democráticas, discussões que não é só olhar só o viés econômico. Óbvio que a gente quer que a economia cresça, o país desenvolva, mas sustentavelmente. E para que se desenvolva sustentável, a gente tem que olhar quem está lá no final da ponta. Eu sempre brinco. Vai fechar a Ford no Brasil. Aí a discussão que vai para a TV é o seguinte: vai ficar um monte de gente desempregado, que o governo tem que atuar, quando é empresa privada, né? Que o governo tem que atuar, que o Brasil não é aberto para os investimentos. Aí beleza. Vai privatizar uma empresa. Ninguém nem fala sobre os trabalhadores. Vai privatizar o porto. Ninguém fala sobre os trabalhadores. Igual ocorreu lá na Fafenha da Araucária. Mais de 200 famílias privatizou não, fechou a fábrica de fertilizante lá em Araucária, lá em 2020, né? O governo Bolsonaro fechou a fábrica de 200 trabalhadores, mentira, ninguém questionou.
Nós fizemos greve lá aqui nós fizemos greve de solidariedade 13 dias aqui. Petroleiros ficaram 23 dias fazendo greve. Ninguém discutiu. Agora fecha a empresa privada, vai. Então, assim, há sim uma necessidade, pessoal, da gente equilibrar as discussões no país. Óbvio que a gente sabe que a nova geração, ela está contaminada pela questão do empreendedorismo. Não dá para todo mundo ser empreendedor. O cara, para ter empreendedor, ele tem que ter alguém para trabalhar. E esse trabalhador tem que ser bem remunerado. É essa questão, é esse equilíbrio que a gente precisa. A maioria a grande população que produz riqueza nesse país mora em periferia. Então tem algo errado. Então essa é importante. Chico, por que votar no Chico Setaporte para o 3º mandato na Câmara de Vereadores de Santos? Bom, boa pergunta. Acho que a gente tem feito um bom trabalho lá na Câmara em defesa da questão social, da questão do mundo do trabalho, defesa do emprego, da qualificação profissional. Tem um projeto nesse sentido, tem um projeto na questão defesa das mulheres, defesa contra o racismo, na questão da habitação. Então tem vários projetos, e aí as pessoas podem me acompanhar, Chico Nogueira 013, nas redes sociais, acompanhe nossos projetos, nossa caminhada, porque eu acho que a gente precisa avançar mais. Precisamos avançar mais, porque Santos ainda tem muita desigualdade social e precisamos ter o nosso mandato em defesa dessas pessoas. Valeu! Chama! Chico Setaporte, candidato a vereador de Santos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi um papo bacana, a gente discutiu bastante coisa e vê que Santos não é a 7ª maravilha do mundo. Temos que melhorar cada vez mais, aplicar cada vez mais políticas públicas concretas, principalmente nas regiões dessa cidade que estão mais necessitadas. Obrigado, chama!